café? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Existe algo muito lindo no Gênesis. Quando Deus está no processo criativo de todas as coisas, Ele vai falando e as coisas vão vindo à tona, vão nascendo, vão surgindo. O bacana é que Deus dá ordem para cada uma das suas criações, para elas mesmo irem gerando o que Deus pede. Por exemplo, no versículo 20, Deus ele dá uma ordem. Ele fala: encham as águas de seres vivos. Então, da água, então a própria água, e da água nasce seres vivos, seres da vida oceânica. No versículo 4 ele diz assim: e produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies e rebanho. Então da própria terra vai se desenvolvendo, vai nascendo os seres vivos que vivem na terra. Deus disse: haja luminares. Então do próprio espaço, do próprio ambiente do universo, do segundo céu, vai surgindo tudo que tem lá no espaço. Então, de cada ambiente, quando Deus fala, vai surgindo, vai nascendo, vai se desenvolvendo. Deus, ele é monarca. Então, quando ele fala, as coisas vão acontecendo, vão surgindo, vão sendo criadas. E o mais lindo de tudo é que no versículo de número 6, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando vai no versículo 7, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Aqui nós temos duas palavras que lá no hebraico são diferentes. No versículo de número 26, nós temos o verbo fazer, que é o verbo asa. E no versículo de número 27, nós temos o verbo bara, que é criar. O verbo fazer é fazer de algo que existe, fazer de algo existente. É exatamente o que Deus vai criando em todo esse processo criativo que a gente vê no capítulo de número 1. Então, os animais, eles surgem, eles nascem da terra. A comida, tudo vem da terra. O peixe vem do mar. Se você tira o peixe e os animais da vida oceânica de dentro do mar e coloca eles para viverem na terra, eles não vão viver. Eles precisam do mar. Então eles são criados da própria composição que existe no mar. Os animais, a comida que Deus dá ordem para a terra, para serem criados, vem da terra. As frutas, os animais, tudo são terra. Quando a gente vai para o espaço, tudo que existe no espaço foi criado no ambiente do espaço e tem que ser de lá, porque toda a sua composição vem de lá. Mas quando Deus vai criar um homem, eu e você, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo fazer. Fazer de algo que já existe. Então Deus, ele desce e ele pega do pó da terra e do próprio pó da terra, com as suas mãos, ele então começa a moldar, a fazer um boneco. Fazer de algo que já existe. Fazer de algo da composição da terra. Fazer de algo da matéria. Fazer de algo deste mundo, dessa matéria, dessa dimensão, dessa física toda aqui que a gente habita aqui. Então, parte nossa é daqui. Então ele desce, ele pega do pó da terra, ele começa então a montar um boneco com as suas próprias mãos. Ele vai fazer.
eu tento imaginar, eu tento fazer a minha mente. E lá no começo da criação, eu tento então criar na minha mente esse momento. Milhões e milhões e milhões de anjos contemplando o processo criativo. Moisés vendo o processo criativo. Moisés que escreveu o Gênesis. Então, ele foi levado para esse momento, para essa era, para essa ocasião, porque ele escreve o Gênesis. Então, ele vê, ele contempla isso. Moisés faz uma viagem no tempo e escreve o Gênesis. Eu fico imaginando, tentando imaginar essa cena. Todos os seres angelicais, milhões. A Bíblia diz que os anjos, quando Deus cria os anjos, diz miríades e miríades e miríades de anjos. Os matemáticos dizem que esse cálculo não é possível ser feito. Os matemáticos desconhecem esse cálculo. Então são milhões e milhões e milhões de anjos vendo o momento da criação. E Deus, ele vai falando, ele vai dando ordem e tudo vai surgindo, tudo vai sendo criado. Mas quando ele vai criar eu e você, ele desce na terra. Ele começa a moldar um boneco de barro com as suas próprias mãos. Mas o que é mais lindo ainda, o que é mais extraordinário ainda, é que antes dele começar a moldar esse boneco com as suas próprias mãos, no versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Antes dele começar a modelar esse boneco de barro, ele gera eu e você. Ele gera a raça humana dentro dele. Verbo fazer, no versículo 26. Asa, fazer de algo existente. Fazer do barro, do pó da terra. Versículo 27. Criou Deus o homem. Verbo criar no hebraico. Verbo para, fazer de algo inexistente. Antes de Deus modelar o boneco de barro com as suas próprias mãos, ele gera eu e você dentro dele. Ele reúne a Trindade, Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eles se reúnem e dentro dele se gera eu e você em espírito. Por isso que nós somos uma tricomia, nós somos a somatória de barro e espírito que gera alma vivente. Então, quando Deus gera o homem e a mulher, gera macho e fêmea, dentro de si, ele vai e assopra nas narinas do boneco de barro que ele mesmo criou com suas próprias mãos. Ele sopra o ruach, a vida de Deus, aquele boneco de barro. Então, ele vai se transformando e vai criando vida. Então nasce o primeiro homem na sua criação. É muito extraordinário, é muito profundo. Seja lá quem for, seja qual for o indivíduo que existe nesse mundo, ele pode dizer que é ateu, ele pode dizer que não acredita em Deus, mas ele é feito de matéria e de espírito. Ele é feito de barro e também feito de parte de Deus. Nós somos seres muito especiais, porque os anjos são feitos de espírito, mas nós somos feitos de barro, matéria, átomos, mas também somos feitos de espírito, parte de Deus. Parte de você vem de Deus, é de Deus e está dentro de você. Isso é algo extraordinário. Isso é algo incrível. Saber que parte de nós vem de Deus e que parte de Deus está dentro de nós.
Essa série que nós estamos fazendo ao longo de um ano não tem outra intenção a não ser fazer com que eu me aproxime mais de Deus, que você e que muitas pessoas se aproximem mais do nosso Criador, desse Deus Criador de todas as coisas, que formou tudo e que formou nós para se relacionar conosco. Olha o quão lindo é essa oportunidade de vida que Deus cria e que Deus nos dá. E o mais lindo é que quando Jesus, ele vem na Terra, e ele vem então tendo contato físico, presencial com a sua própria criação, a grande intenção de Deus é de transformar a humanidade em uma unidade. Assim como o nosso Deus é um Deus triuno, um Deus formado de três, uma comunidade de três, que vive em perfeita harmonia, que vive num convívio perfeito. A intenção de Deus para nós, como os seres humanos, é que nós vivamos em profunda comunhão, em profunda harmonia. É a humanidade se transformar em unidade. Que você possa sentir essa alegria, esse regozijo, que você possa se sentir especial. Você foi criado por Deus. Você tem parte de Deus, e que você possa viver tendo essa convicção, tendo essa certeza, e mais, viver cada dia mais próximo ou próxima do nosso Criador.